Olá, pessoal. Hoje é dia 9 de janeiro de 1923. Semana passada não fiz gravações. Na realidade, vocês devem ter se perguntado, né? A Graziela faz todas as semanas as gravações da semana, etc. Eu tinha prometido continuar, mas eu estava com minha família, meu filho, família, que moram na Austrália. Então, vieram passar. Esse mês foi bastante complicado, mas depois de 3 anos que você não vê o seu filho, seus netos, sua nora, enfim, e não foi só eu, né? Quer dizer, é a família inteira, então foi um tal de se revezar, ficar com quem ir, enfim. E passamos realmente esse mês bastante agitado, mas bastante gostoso, realmente rever as pessoas que a gente ama. Mas eu estou acompanhando as coisas que acontecem, porque como boa astróloga também, e pelo meu jeito mesmo, eu tenho Mercúrio em Aquário na primeira casa, então eu tenho uma necessidade muito grande de ficar conectada com aquilo que acontece ao meu redor. E a sociedade me interessa, sempre, desde pequena. A minha mãe dizia: você devia ter nascido advogada, porque você está sempre atrás da justiça. E isso é uma coisa mesmo da minha personalidade, porque eu tenho o Sagitário no meio do céu e o ascendente é Aquário, né? Pisciana, tá? Vou fazer aniversário logo, logo. Ficar mais velha, cada vez mais velha, espero que seja mais sábia e mais experiente também, né? A experiência também deveria trazer sabedoria, coisa que não está acontecendo. Eu queria primeiro, tinha preparado alguma coisa sobre o mapa da posse, porque todo mundo, todos os meus colegas pegaram assim é, que foi eleito, né? Quer dizer, o eleito não, desculpa, que foi empossado o Lula. Todo mundo começou a fazer as suas previsões. Conversando com uma colega, ela falou para mim: você tem que pôr a sua opinião, porque você tem muita experiência, etc. E não tive como, né? Falta de tempo mesmo. E no fim, os acontecimentos acabam te atropelando um pouco, né? Isso acontece porque está tudo muito acelerado, né? Essa semana, eu tenho simplesmente não estava prevendo esse acontecimento tão cedo, tá? Apesar que nas redes sociais, se você segue um pouco, não precisa ser muito, mas você percebia que havia um crescendo dessa irritação e dessa necessidade de ação que o povo estava reivindicando. Eu estou falando uma parte da população, porque do mesmo jeito que aqueles que elegeram Lula, que são mais de esquerda e que aprovam o viés político, né? O projeto político e social da esquerda, podem ser uma minoria, mas é uma minoria menor. Eu não estou nem falando se foi roubado, não foi roubado, se as eleições, se era o Bolsonaro que tinha que ganhar, não estou falando disso, tá? Até porque eu não quero polêmica. Não tenho como provar, então não faço teoria. Eu tento raciocinar e pensar do ponto racional. E aí, o pessoal da direita foi ficando na frente dos quartéis e ficando insatisfeitos com o silêncio do Bolsonaro, com a falta de ação é, do que a gente achava que era o exército que tinha que nos proteger. Mas o exército protege a gente dos inimigos. Eu acho assim, quer dizer, para mim o exército ele tem que me defender o meu país quando eu sou invadida por outros. Mas é verdade que no histórico do Brasil nós temos várias vezes intervenções do exército, e uma que foi bastante traumática, apesar de ter sido desejada pelo povo. Eu já morava no Brasil nessa época. Eu cheguei a morar no Brasil, eu sou italiana, eu me naturalizei em 74, mas eu cheguei no Brasil em 1960 e vi todo o processo sobre o Jânio, a renúncia e o que é chamado de golpe de Estado ou intervenção militar, vamos chamar como a gente quer.
Eu não me interessava muito de política brasileira, porque eu era uma italianinha, jovem, que tinha acabado de chegar e que só pensava em namorar e achar namorado ou achar marido também. E morei fora do Brasil muito tempo. Quando eu voltei em 73, e depois engravidei do segundo filho, aí eu desejei, tendo dois filhos, um e um marido brasileiro, que realmente eu queria me sentir brasileira, me sentir fazendo parte desta sociedade onde eu ganho meu pão, onde eu convivo com as pessoas que eu aprendi a amar, aprendi a compreender, apesar da minha, posso falar, da minha hereditariedade cultural e moral ser muito italiana, italiana do norte da Itália e não fascista, tá? É isso eu deixo bem claro, porque eu já fui falar, já falaram de mim, você é fascista. Não. Na minha casa, a gente sempre votou centro-direita. Às vezes, em certos momentos, eu cheguei a votar centro-esquerda. Eu voto na Itália também. Nunca fui extremista, porque eu tenho um lado racional muito forte, Mercúrio na primeira casa, na casa que é de Aquário, e Saturno, que é o regente tradicional desta casa, está no signo de Mercúrio em Gêmeos. Então, eu tenho uma forma de raciocinar muito, apesar das emoções, de ser uma pessoa emocional e até um pouco, às vezes, me esquento um pouco com as coisas, a razão acaba sempre prevalecendo. Então, esse é um parênteses que eu queria falar para vocês, que me seguem no meu canal, se vocês gostam, façam depois os comentários. E se inscreva aqui, né, para a gente conversar, porque agora a minha rotina já vai voltar ao normal. Pode ser que eu faça até mais videozinhos do que vocês imaginam. Eu vou ver se eu faço alguma coisa tipo uma live, para vocês poderem é, serem mais assim ativos, né, e compartilhar comigo suas ideias. De repente, eu queria primeiro, antes de falar do mapa do Brasil, ou dos acontecimentos, queria que vocês olhassem a nossa sociedade como ela está. Vocês percebem que, aos poucos, nesses últimos anos, eu não estou falando de 10 anos, não, eu estou falando de tempo maior, que essas evoluções levam pelo menos 20 anos, que é uma geração, as gerações de Plutão, né? Do início de Plutão num determinado signo e a passagem desse Plutão para outro signo. Então, eles demonstram as grandes transformações sociais que acontecem e que criam uma geração que vive aqueles acontecimentos e que depois aqueles acontecimentos irão marcar também as suas ações, é, as suas escolhas, a forma de se comportar na sociedade, né? Ao longo do tempo, e eu estou velhinha, né, que já passei muito tempo dos 70, eu percebi que estava diminuindo o respeito. O respeito pelo outro. E essa é uma coisa que eu sempre falo: a tua liberdade termina quando começa a minha, ou seja, eu tenho uma cerca que eu não posso ultrapassar, porque quando eu ultrapasso, eu estou invadindo a sua propriedade. Isso pode acontecer no mundo material e pode acontecer no moral, no seu comportamento. Como é que a gente foi sentindo esse comportamento? Eu tenho amigos professores agredidos pelos alunos. Esses alunos agridem também o pai e a mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe se agridem, ou seja, eles são criados em famílias no qual o respeito não existe. Eu não estou fazendo uma análise de quem é a culpa, se é a pobreza, se é quem bebe, se é porque as pessoas têm poucas oportunidades de crescer. Não é isso que eu estou falando. Estou falando daquilo que é o resultado, que eu estava vendo. Eu vejo num shopping, quando eu vou entrar num elevador e alguém me empurra para dentro, ou eu não consigo sair porque já tem gente entrando. Eu vejo a pessoa mais jovem não te respeitar, ou te chamar de tiazinha, ou sei lá o quê, só porque quer um dinheiro ou quer uma ajuda. É, e eu não fui acostumada a estender a mão. Eu fui criada por famílias que passaram duas guerras. E longe de mim a vontade
de alimentar o ódio, a raiva, ou revidar contra uma outra pessoa só porque ela pensa diferente de mim, né? Em todos os sentidos. Todos os sentidos. No pequeno, no grande, no seu dia a dia, naquilo que está ao teu redor, o que você precisa primeiro é pensar no respeito. Entra numa padaria, é bom dia, boa tarde, boa noite, é obrigado. Essas palavrinhas parece que andam sumindo das nossas vidas. E todo mundo, no mundo consumista, pensa naquilo que eu posso ter. E, de repente, a gente assiste invasão de lojas, pessoas que roubam. Esses quebra-quebra sempre existiram. Sempre existiram. Nos anos 70, a Itália foi invadida naquela época do pessoal que, inclusive, mataram um ministro, né? Não sei se era ministro ou era primeiro-ministro ou era ministro. Que na Itália o sistema é presidencialista, então, desculpe, é parlamentarista, tem o presidente, mas é o primeiro-ministro que age, é um pouco como na Inglaterra, na França é diferente, porque na França é o presidente que funciona, apesar do apoio das câmaras. Cada país tem sua constituição e sua forma de ver a organização da sociedade. Mas a sociedade andou se desorganizando, e a desorganização levou ao desrespeito. E o desrespeito leva a esse tipo de confusão e de ação. E aí a ação é no pequeno. Você fala, bom, a pessoa que quer a televisão que ele não pode ter, ele vai roubar para comprar a televisão. Tá ok. Mas aqui no Brasil a violência foi aumentando muito e nós todos vimos isso. Eu não estou falando de mim. Nós estamos ficando agora prisioneiros dentro das nossas casas. Em muitos casos, nossos condomínios têm muros altos, porque temos medo. Medo por quê? Porque aqueles que trabalharam e conseguiram os bens materiais que eles desejavam, têm medo daqueles que não puderam acessar a isso. Só que esse acesso não pode ser o acesso aos bens materiais das pessoas menos ou mais humildes não pode ser feito numa canetada. Tem que mudar a base, e a base é educação. E eu sou religiosa, católica, cristã, tá? Muito, muito praticante, não, mas eu sou espiritualista. Assim, eu sigo também bastante, bastante o esoterismo, porque eu tenho uma forma de ver um pouco menos. Não ando com antolhos. Antolhos, sabe aqueles negócios que tem nos cavalos para eles não se desviarem do caminho. Na Itália diz que a maioria das pessoas que fazem isso são como as cabras, vão atrás, ou as ovelhas, que vão atrás do cachorro que vai seguir, ou do líder que vai levar. Nunca fui assim, eu sempre questionei, sempre fui um pouco do contra. Mas quando eu sou do contra, eu paro para ver se eu estou errada. Eu posso estar errada sim. Como não aceitar isso também faz parte do nosso processo de crescimento, tá? Eu não quero deixar essa gravação muito longa, porque eu quero mostrar também para vocês os mapas, né? E o porquê que a gente às vezes vê um astrólogo falando de uma coisa. Agora, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar daquilo que sai da nossa boca. Porque quando a gente chama um chefe de Estado de genocida, você está, como é que eu poderia dizer, verbalizando uma frase, uma palavra, um verbo. O verbo se torna verdade. Dentro da cabeça das pessoas, essa egrégora criada, e criada muito grandemente pela mídia, de uma palavra para outra, de uma pessoa para outra, sem ter a verdadeira análise do que essa palavra significa, tá? Porque quem viveu a Segunda Guerra Mundial, que nem meus pais sabem o que é ser genocida, poderia dizer no Irã, hoje em dia, tem genocidas. O Putin é um genocida, porque ele quer destruir uma nação, ele quer destruir uma etnia, ele quer destruir uma religião, ele quer destruir intencionalmente, tá? Com método. Muito bem. Então, eu cheguei até
assim, a ter uma rusga com uma colega que eu adoro, e que eu continuo amando e admirando, porque eu falei, não pode falar essa palavra. A palavra tem poder. Por que que a mídia é tão forte? Porque ela entra na cabeça da gente e a gente fica com aquilo e vai repetindo, repetindo, e aquilo se torna grande. Nós alimentamos uma egrégora e alimentamos uma egrégora de ódio contra uma pessoa, como se fosse um culpado. Mas isso vem de longe. Quando minha mãe chegou no Brasil em 1960, falou que esse Brasil precisa de educação. Melhorar a educação não é só aprender a ler e escrever, gente. Educação moral e cívica não existe mais. Respeito à bandeira, respeito à pátria, respeito ao nosso pai, porque aí entra a história. Se você desrespeita teu pai, se desrespeita o professor, se desrespeita o funcionário público, você acha que o teu deputado, você vai lá e xinga, e vai indo assim. É um crescendo. E vai, aonde que ele termina? Se nós, em cada coisa que a gente faz, isso é uma lei, né? Lei da ação, reação, né? Não sei se vocês já viram aquele joguinho que tinha as bolinhas, eu tinha um em casa, era lindo. Você vai, joga uma bolinha de um lado, ela passava, a energia passava 3, 4, 5, 10, pum, e a outra saía pelo outro lado. Isso é lei, é uma lei da natureza. Toda ação provoca uma reação. Sabe quando acendeu a luz para mim? Eu, claro, eu vejo o mapa do Brasil, vou vendo coisas, né? Vou acompanhando. Mas quando eu vi um ministro do STF, né, eu acho, que vira para um brasileiro, que reclama do fato que há muito tempo está se desrespeitando a Constituição. E esse ministro se vira para um cidadão que trabalha e que paga os impostos e o salário dele, ele fala, perdeu, mané, para mim acabou. Eu tive um choque, eu vou falar sinceramente, porque eu nunca esperava, inclusive porque eu não tinha, assim, um entendimento de que esse juiz específico poderia ter tido esse tipo de reação. Você sempre pensa num juiz, numa pessoa. Eu aprendi a respeitar a lei, aprendi a respeitar a polícia, aprendi, tenho maior apreço, mesmo pela pessoa que não pensa como eu. Se eu posso expressar aquilo que eu penso com a pessoa e a pessoa me entende, ótimo. Mas ele pode continuar a pensar, eu vejo branco, ele vê preto, o que é que eu posso fazer? Né? Nós temos dois olhos. E outra coisa que eu quero lembrar a vocês, toda verdade é meia verdade. Isso é uma lei hermética. Então, se vocês quiserem, procurem aqui no meu canal do YouTube, que eu já fiz esse comentário sobre as leis herméticas, tá? E o processo mental de criação das coisas. Nós criamos uma egrégora de ódio. E essa egrégora de ódio se tornou tão grande que ela alimentou as pessoas mais fracas e mais inclinadas, que tenham mais violência. Não são pessoas racionais. O que aconteceu em Brasília ontem não foi racional. É irracional e não é humano. É o nosso lado animal explodindo, como uma panela de pressão, quando você põe pressão demais e entope a válvula. E aí a panela explode para todo lado. Talvez tenha já acontecido com vocês. Eu já me aconteceu. Mas vamos falar do mapa? Vai, porque senão vocês vão falar, nossa, Graziela hoje tá que tá. Mas é também meu direito, né, falar. A primeira coisa que eu queria compartilhar é o mapa da posse. Deixa eu ver se ele entra. Vou esperar um pouquinho, porque às vezes ele demora um pouco, senão eu já entro, volta. Aqui não está abrindo. Espera aí. Stop share. Recomeça. Vamos ver se ele vai entrar. Agora sim, agora ele entrou. Então, esse. Ah, não, esse é o mapa de ontem, da invasão de Brasília. Eu coloquei o horário das 3 da tarde, por quê?
não começou às 3 da tarde. Na realidade, já veio no dia anterior, porque o pessoal foi de ônibus, e foi preparado durante a semana. Tinha algumas redes sociais que já falavam, algumas gravações até que eu ouvi, no qual um falava para o outro: olha, tem ônibus se preparando, vai ter caminhões fechando as estradas, tomem cuidado. Eu estava em São Paulo, voltando para Jundiaí, onde eu estou morando desde setembro, tá? Mas continuo atendendo, tá? Eu atendo pelo Zoom. E, claro, na região, vocês venham me visitar e ser atendidos pessoalmente. Mas voltamos ao mapa. Mapa, coloquei mais ou menos esse horário, porque não tem tanta importância assim. Apesar que, se a gente volta para trás, essa lua, nós sabemos que teve uma lua cheia. É a menor lua do ano, tá? Essa lua cheia. Eu até tinha, acho que eu publiquei alguma coisa no Facebook que deve ter passado, né? Ah, deixa eu ver quando, que horário que eu escrevi para a Kátia. Eu mandei a Kátia, é uma minha, exatamente, 15h01. Foi a hora que eu liguei a televisão, mas depois eu não achei mais essa estação. Não sei se é uma Band News, não sei. Foi sem querer que eu estava procurando alguma coisa, falei, cheguei, estava cansada, não sei o quê, deixa eu abrir a televisão. Meu filho voando, né, indo embora, então eu estava assim, mais querendo mesmo ficar um pouco comigo mesma e ver as primeiras imagens, depois sumiram, até a hora que eu encontrei a Jovem Pan, a Jovem Pan, que normalmente eu assisto, né, na televisão, a News, né? Jovem Pan News. E eles têm também a rádio, né? E aí eu comecei a ver. Primeiro, olha, tem gente que fala, não, nós não vimos crianças. Eu vi criança, eu vi senhoras de idade com cadeira enrolados na bandeira, ou seja, tinha muitas pessoas que foram para Brasília com a intenção de sentar lá no Planalto e ficar lá enchendo a paciência de todos os congressistas até a hora que alguém tomasse uma atitude de respeito para o povo. Porque povo, gente, tem que ser respeitado. A palavra não existe mais, parece que ninguém mais fala disso, né? E isso pode ter ocorrido também no momento da alunação, porque essa alunação, deixa eu pegar aqui na, nas efemérides, tá? Não sei onde está o meu iPad, acho que está carregando. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui no celular, porque eu ando com tudo, tudo, tudo. Ok. Lunação que aconteceu no dia 6, ou seja, 2 dias antes, ok? Lunação com a Lua a 16 graus de Câncer, em oposição ao Sol em 16 graus de Capricórnio. Nesse momento, dia 6, o Mercúrio, vamos lá, que está retrógrado, estava a 17 graus, 16 graus. Entre 17 e 16 graus, né? Porque ele é rapidinho também. Mercúrio é o planeta da comunicação, não é só comunicação verbal, ou seja, né, idas e vindas, etc. e tal. Esse aspecto, que na realidade era positivo com Urano, mas estava em oposição com a Lua. Muito bem, depois nós vamos lá ver o mapa do Brasil. Aí vocês vão entender melhor. Então, quando aconteceu no dia 6, a Lua estava aqui, fez uma oposição com o Sol e Mercúrio. Provavelmente foi o momento que, não esquecendo que o signo de Capricórnio é um signo de, eu falo de TFP, Tradição, Família e Propriedade. Então, cujo regente é Saturno, então você vai falar o quê? Você vai falar que são pessoas que, nesse momento, esse lado de vamos respeitar a tradição, vamos respeitar a ordem pública, vamos manter a tradição e manter o respeito às autoridades, estava sendo questionado pelo povo, porque o povo que entrou aqui em Câncer, e Câncer, você sabe o que faz Câncer, né? Câncer, ele fala, eu preciso a minha casa está sendo desrespeitada por aquele que está do outro lado, que é o Sol. O Sol é sempre representante mundial
do governo estabelecido, aquele que está lá nesse momento, tá? Então, no dia 6 já o representante é o Lula, já não é mais o Bolsonaro. Tá bom, ele está lá, está tomando conta, está fazendo as coisas dele, né, conversando com os ministros, fazendo todo o projeto dele, projeto da esquerda. Ok. Vem o povo e fala: eu estou de saco cheio. Por quê? Vocês sabem que no indivíduo o signo de câncer rege o estômago. O estômago, mas as emoções. Não sei se vocês já repararam que às vezes você está num lugar e você começa a sentir alguma coisa no estômago, você não está muito bem. As emoções se manifestam nesse chakra, que é o esplênico e o umbilical. Nessa região é onde nós digerimos os alimentos, mas digerimos também as emoções. Então, ali foi o transbordar do vaso, que resultou depois, quando essa lua começou a entrar em Leão, o povo começou a sentir o poder. E aí, veja bem o que aconteceu, foi o Plutão do outro lado. E o Plutão é sempre destruidor. Ele nos dá a chance de, após a destruição, sentar, examinar, recomeçar. Mas para fazer isso, temos que ter descido ao inferno. E quando a gente sai de lá, não pode olhar para trás, né? Como acontece na mitologia. Eu vejo que a explosão que aconteceu naquele momento foi provocada por esse Plutão. Hoje já entrou Vênus, que já está em Aquário, mas Plutão, gente, Plutão, ele está bem perto de Aquário, ele já está influenciando, está pedindo uma grande transformação na nossa sociedade. E não estou falando só da sociedade brasileira, porque isso pode valer para todo mundo. Eu não estou pondo o mapa do Brasil somente, né? Tudo bem que isso aconteceu lá em Brasília. Mas ele está no céu, 27 graus. O que ele fala? Nesses últimos anos, precisamos repensar o modelo social e econômico mundial. Passou por várias transformações, o mundo a cada 20 anos ele passa por essas grandes transformações. E o tema principal é contra os governos. Por quê? Porque quem representa o governo é sempre o topo do zodíaco, que é onde está Capricórnio. Tá certo? Então, vocês estão vendo aqui. Então, estando nesse momento, então são os chefes de Estado que estão em evidência. Não é à toa, por exemplo, que nós vimos, por exemplo, no Netflix, que saiu a série lá do Harry, né, e da Meghan, falando mal da família, falando mal do pai, do irmão, disso, daquilo. Quer dizer, isso daqui é lavar roupas sujas em casa. Né? E essa semana saiu o livro também, ó cá, livro contra a família, contra o establishment, né? Que é aquilo que é estabelecido, o reino, a Brasília, Roma, né? Tivemos morte de papa, né? Então, morte de pessoas que influenciando e muito emotivo. Nós tivemos né, junto com a morte do Pelé, que era capricorniano, inclusive, né? Me parece que era Capricórnio. Bom, e aí, voltando a esse mapa, nós estamos vendo que o Saturno, que está lá no meio do céu, domiciliado, está na casa dele, né? Está na casa dele. É a casa que, na tradição, ele também rege, porque ele rege os dois signos. Né? Na tradição, ele regia os dois. Depois, na moderna, entrou Urano, mas naquela época que foi elaborado o nosso zodíaco como ele é hoje em dia, Urano não era considerado, assim como não era considerado Plutão e nem Netuno, que não eram conhecidos. Então, eram 7 planetas até Saturno, que são visíveis a olho nu, e aí eu vou fazer uma parêntese de novo, um, um astrólogo cabalista, ele dizia assim, enquanto a humanidade não conseguir enxergar a olho nu o planeta posterior a Saturno, portanto Urano, não haverá verdadeira transformação da sociedade. Ou seja, o pulo do gato, sair da parte material
para a parte mais espiritual. Mas voltamos lá. Saturno está sem aspectos, na casa 10, no meio do céu, que representa Brasília. Urano, que é o regente atual e que era pai de Saturno, tá? Saturno castrou Urano na mitologia. É o regente que está aqui na casa 12. Então, aqui na casa 12, eu estou vendo esse Urano como sendo o pessoal que é contra, mas não é que é contra por ser contra. Ele é contra porque não aceita algo que ele considera injusto. Urano era um pouco assim. Bom, na mitologia. Ele está bem com, olha como é bonitinho, ele tem um trígono. Por que que as pessoas deveriam sair no quebra-quebra? Tá? Porque Marte, que está em Gêmeos, está retrógrado. Talvez agora seja o momento de começar a conversar. Acho que a partir do dia 15, né, que Marte sai da retrogradação, deixa eu ver aqui. Essa semana. Isso, exato. Exato, 13. Falei, olha, as coisas depois do dia 13. Eu até achei que toda essa coisa, essa demonstração, essa coisa do diálogo, assim, fosse realmente acontecer depois do dia 13, né? Adiantou um pouquinho, acho que foi por causa da alunação da Lua, né? Da Lua cheia. Se eu coloco o mapa do Brasil, então vamos lá colocar o mapa do Brasil, fazer uma sinastria, cadê a sinastria aqui? Aqui também eu quero fazer uma ressalva. Também conversando com a minha colega, eu falei, sabe, precisaria ver direito esse horário, porque existe um mapa um pouco anterior a esse, que é o mapa da Declaração da República da Princesa Leopoldina, que ela assinou uma carta, depois ela mandou para o Dom Pedro, enfim, que também é uma coisa para a gente começar a examinar com seriedade. Então, onde estão os planetas? Olha onde está Marte. Marte retrógrado está em conjunção com Júpiter e Lua. Lembre-se que Júpiter rege justiça, tá? Mas Júpiter, ele aumenta as coisas. Ele abre uma lente de aumento nos acontecimentos. Marte na retrogradação me mostra que aquela raiva contida, quando o Marte passou, ele já tinha se manifestado, provavelmente, foi quando já começaram, precisaria olhar direito as datas, quando começaram, o pessoal se botar na frente do exército, Marte rege o exército, né? Marte sempre rege, mas ele rege violência também, né? Quando ela não é contida, a violência se torna guerra, inútil, destruição. Essa já é uma coisa que chama atenção. Uma outra coisa que está chamando atenção, que Urano está brigando com Saturno, que no mapa do Brasil está retrógrado, então aqui em Touro pode significar o pessoal do agronegócio, né? Porque Touro tem relação com terra, alimento, etc. E em oposição a Marte, que é o Marte natal, em Escorpião. Escorpião no meio do céu. Nesse momento, esse Saturno não conseguiu conter. Se a intenção podia ter sido boa no início, ela não ia continuar, por causa dessa coisa. Ou seja, da dupla expectação, porque é o Marte, regente de Áries, onde acabou de entrar Júpiter. Júpiter entrando em Áries e fazendo essa conjunção com Plutão, gente, é explosivo. Eu não sei como é que não tivemos explosões de mais coisas assim. Inclusive, eu estou pensando posto de gasolina, bom, falando em Petrobras, né? O Júpiter, falando da Petrobras, se vê a intervenção que tem a ver com as ações, né? E talvez o intervencionismo dentro dessas estatais, né? E aqui tem o Congresso.
Urano e Netuno junto. Eu me lembro que quando eu estudei astrologia, mesmo a astrologia básica e a astrologia mundial, essa conjunção sempre me chamou muita atenção. Porque eu falo, como é que dois planetas desse tipo, um que é revolucionário e o outro que é idealizador, ou seja, pessoas que idealizam as coisas, às vezes não mantêm o pé no chão, juntos no Congresso, podem fazer leis práticas. Difícil, né, gente? Não sou só eu que falo, tá? Essa é a minha visão, mas vocês podem discordar de mim, não tem problema não, tá? Eu, inclusive, eu acho que quando eu é, vou em congresso, até organizo congresso e convido sempre pessoas, porque eu já organizei vários pela CNA, né, a Central Nacional de Astrologia, com convidados, etc. Eu sempre penso assim, vamos ouvir outras opiniões, é muito importante. Mas se manter neutro na hora de dar uma opinião é deixar de lado a emoção e fazer funcionar a razão. E a razão também tem que ser baseada em conhecimento, porque se a gente não conhece a história, a gente não consegue fazer uma análise adequada. Muito bem, então agora eu vou tirar esse mapa, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Mapa. Ok, esse é o mapa, seria o mapa do Brasil Independência, tá? O Brasil Independência um que eu chamo, porque é aquele feito lá no Grito do Ipiranga, enfim. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei apaixonada por aquela Avenida Dom Pedro, aquele monumento, aquele palácio. Gente, essa coisa de entrar num negócio desse, desrespeitar, quebrar coisas, isso é de gente que não tem educação, mas não tem respeito. São pessoas desumanas. A mesma que entra na tua casa para roubar e mata, que para tirar um relógio, põe, aponta uma arma da cabeça. E quando nós vemos um dirigente do nosso país, a primeira coisa que faz, vai numa favela. Não é na favela para cuidar dos desvalidos. Naquela favela se instalou uma segunda nação, que é a nação do medo. Esse é o L. É o L da arma. Enfim, desculpem, tá? Estou bem agitada hoje. Vamos pensar, vamos pegar o mapa agora. Espera um pouquinho aqui. É o mapa do. Não, não é esse. O mapa da posse, espera aí. Posse. Cadê o mapa da posse? Eu sei. Mapa da posse de Lula, ok. Mapa, é que eu escrevi mapa para procurar no M, né? Bom, eu gosto de colocar o Pegasus porque ele é mais visível, assim, que eu digo plasticamente falando, né? Bom, uma coisa que me chamou a atenção aqui, veja bem. Lua, 13 graus de touro, no dia da posse, tá? O Sol tá 11 graus, um aspecto bem fraquinho, mas tem um aspecto de trígono com a Lua e com Urano. Okay? Lembre-se que eu estava falando de Urano e Netuno. Netuno rege os países, os movimentos de esquerda, mas são aqueles meio messiânicos, meio. Rege o comunismo. Por quê? Porque no idealismo do comunismo é tirar os pobres da pobreza, mas também tirar dos ricos para dar para os pobres. É um pouco idealizado demais, é um pouco Robin Hood. Eu vou com a flecha, vou roubar do rico e vou dar para o pobre. Tá, tudo bem, mas como é que você faz? Você nivela por baixo? Quem é que gera riqueza? Né? Então, isso é tudo um questionamento. Como podemos fazer isso? Há um foco diferente quando a gente fala em capitalismo e quando a gente fala no sistema comunista, como, por exemplo, da China ou da Rússia, Cuba, sei lá, né? Esses países que instalaram o comunismo. Bom, aqui o que me chamou a atenção são esses 13 graus dessa Lua, quando ela ia encontrar com esse Urano e se juntar ao ascendente. Eu vou mostrar aqui para vocês. 21 graus de touro, ok? Quantos graus tem entre 13 e 20? 7 graus. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Então, a coisa começou a estourar exatamente entre o dia 7 e o dia 8, né? Porque parece que os ônibus foram chegando à noite, etc. E contra quem? Contra a ordem estabelecida, não importa que tenha sido o Lula, podia chamar de outra coisa. O nome não importa, importa a figura. Quem está representando o poder naquele momento. Pode ser uma reclamação contra a falta de ação desse Marte? Pode, porque Marte está sem aspecto e está retrógrado. Está parado, está dentro do quartel, quer dizer, agora vai se movimentar, mas estava dentro do quartel e numa condição de dizer, que legal, vai chegar um monte de gente, vamos fazer um acampamento aqui em Brasília. Tá bom, tudo bonzinho com a bandeira. Eu fui na Avenida Paulista com uma amiga. Tava, tinha criança, velho, pessoas de idade, famílias inteiras, encontramos amigos. O que que nós queríamos? Respeito às leis e à Constituição. Esse que é o problema. O problema maior veio disso. E veio uma resposta de nós vamos ignorar. Olha aqui, o de Saturno também não tem aspecto. Ou seja, quem deveria tomar alguma atitude não respondeu. Então, acho isso muito, muito, muito pertinente de olhar. Então, se a gente botar de volta o Brasil Independência, e não vou nem olhar o 2 para não ficar longe demais, porque realmente está passando do tempo. Olha onde está caindo, em cima de Saturno, na oposição a Marte. O povo pedindo para o exército, né? Marte e Saturno é exército, tá? É a violência, mas na ordem. Então, quem é que tem arma com ordem? Polícia, né? O exército também. E aqui vem esse Urano em oposição ao meio do céu. Meio do céu, quem é? O regente, o rei, o presidente. Júpiter, Plutão e Saturno no ascendente, que não fez aspecto por nada. Se opôs a Vênus, talvez até essa oposição com Vênus fala da insatisfação, certo? E aqui eu acho que eu estou vendo, para mim, isso daqui fala, gente, vamos olhar sim para o lado dos excluídos, das minorias, mas sabe uma coisa? Sou loira, nasci loira, agora tinjo o cabelo, mas eu nasci loira. Sou clara, sou branca. Vai chegar um momento que eu estou me sentindo eu uma minoria nesse país, sabe? Que conquistei um lugarzinho ao sol após trabalhar muito, após ter batido a cabeça, ter criado meus filhos. Eu nunca estendi a mão para receber. Você não pode criar uma sociedade habituada a estender a mão e receber o peixe. Tá? E só os seguidores de Jesus lá que foram, mas foi uma vez só também, né? Que ele não ficou distribuindo peixes a vida inteira. Então, gente, isso daqui é só uma reflexão. Eu gostaria muito de ouvir sua opinião, tá? Deixa eu tirar aqui Stop Share, que assim eu apareço novamente. Ok. Isso está gravado, vou deixar no meu YouTube, vou colocar o link no Facebook, no Instagram, se vocês quiserem assistir, mas eu gostaria realmente de ter a sua interação. E eu acho que eu vou fazer tipo live, tá? Agora que eu estou mais tranquila maneira de dizer, porque agora temos o congresso da CNA também, e eu tenho que preparar palestra e ajudar também na organização, né, como vice-presidente, eu, Alexandre Schutt, e a organização da nossa querida Kátia, que além de ser uma colega, é uma menina que, nossa, eu adoro. Adoro, mora no meu coração, tá? A Lenira, que vai cuidar, cuidar de outra parte também, muito importante, né? E eu convido vocês a entrar, se associar à CNA, que é uma associação sem fins lucrativos, e que, através da CNA, vocês podem ter acesso a muita coisa. Tem vídeos, tem gravações, tem palestras, tem aulas, tudo do melhor, do bom e do melhor, tá? Então, vai lá no YouTube, se inscreva lá, ou vai
www, acho que é cnaastrologia.org.br, por isso que as pessoas às vezes não acham, é .org.br. E também se inscrevam aqui no meu canal, tá certo? Que a gente vai continuar compartilhando. Hoje eu vou ter uma vela para o meu anjo da guarda. Antes de abrir o tarô para vocês, eu quero hoje fazer uma oração para o Brasil, tá? E eu convido vocês também a se unirem a mim. Façam, coloquem uma vela, o arcanjo Metatron que rege a terra, que traga paz na terra. Gente, a Ucrânia chora, o Irã chora, estão enforcando gente jovem por opinião. Não pode isso acontecer. Vamos rezar e mudar nossa atitude. Comece a respeitar o seu vizinho, comece a respeitar qualquer um. Ensine seus filhos, dê para eles os valores morais e cívicos para morar numa sociedade onde todo mundo se respeite. Você não precisa amar quem você não quer amar, mas respeitar, sim, pode. Tá bom? Uma boa semana. Escrevam aqui, tá? Que eu vou responder. Tchau. E vamos orar.